Eu sou o Marcos e aqui do meu lado está a Liz. A gente vai falar para vocês sobre o Daninho Rério, que é o peixe zebra. Bem, a poluição de um ecossistema aquático ela é caracterizada como qualquer alteração na qualidade da água que possa comprometer a biota deste ambiente ou torná-la imprópria para as atividades humanas. Sendo assim, a liberação de poluentes e substâncias químicas de forma desenfreada são a principal causa de poluição em ambientes aquáticos e possuem o potencial de ocasionar efeitos negativos para o ambiente, como a escassez de água de boa qualidade, afetar a saúde de animais e plantas, contaminar cadeias alimentares e prejudicar a saúde humana. Dessa forma, é necessário conhecer a fundo esses compostos químicos e o que eles podem ocasionar para os seres humanos e os animais. Nesse contexto, temos a ecotoxicologia. Mas afinal, o que é a ecotoxicologia? Ela é o estudo que analisa o efeito de substâncias nos organismos vivos. Então, ela é uma forma de fazer um monitoramento biológico investigativo sobre os efeitos crônicos e agudos causados por substâncias químicas isoladas ou compostas, por meio de testes com organismos vivos. Então, os testes ecotoxicológicos, eles têm o objetivo de identificar se as substâncias químicas são nocivas e como é a sua manifestação nos organismos vivos, caso de fato ocorra. Bem, os meios analíticos, eles têm limites de detecção, ou seja, tem um valor mínimo para esse limite. Enquanto alguns organismos, eles conseguem detectar o efeito tóxico em certas substâncias em limites abaixo da detecção analítica. Então, torna o uso de organismos muito comum na ecotoxicologia. Assim, os ensaios ecotoxicológicos, eles avaliam os danos causados aos organismos e para que se possa fazer uma escolha de qual organismo utilizar, são levados alguns critérios em consideração, como, por exemplo, a facilidade de cultura, a disponibilidade e o ciclo reprodutivo. Então, para que possam ser realizados experimentos em animais, é necessário obter autorização pelo órgão responsável pelo bem-estar dos animais e pela Direção-Geral de Alimentação Veterinária. Além disso, devem ser seguidas as diretrizes e as legislações sobre a proteção dos animais, sendo ela a Diretiva da União Europeia 63 de 2010, que foi transcrita para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 113 de 2013, que integra o conceito dos três R's. Assim, esse estudo ele se concentra em um dos principais organismos utilizados em estudos de ecotoxicologia, que seria o peixe daninho rério, mais conhecido também como o peixe zebra. Esse é um peixe pertencente à família Cyprinidae, que é originário do sul da Ásia. E em sua fase adulta ele mede cerca de 3 a 5 centímetros, sendo um peixe bem pequenininho. Como vocês podem ver também nas imagens, eles possuem cerca de 5 riscas azuis e brancas na horizontal, e essa temperatura ideal para a reprodução seria de 26 a 28 graus. Então, ela é uma espécie muito sensível às mudanças na água e um organismo considerado representativo no ambiente aquático. Então, ele é frequentemente usado em estudos de ecotoxicologia. Então, devido à sua importância nesses estudos, a Organização Internacional de Padronização, a ISO, criou algumas diretrizes para a sua utilização em estudos sobre ecotoxicologia, como, por exemplo, a ISO 15088, a ISO 22082, a ISO 12890 e a ISO 7346. E o Daniel Harry, ele também apresenta inúmeras vantagens para o seu uso em ensaios ecotoxicológicos, como, por exemplo, ciclo de vida curto, reprodução fácil, tamanho reduzido, genoma completamente sequenciado, taxa reprodutiva elevada, fertilização externa, um rápido desenvolvimento embrionário e ensaios relativamente rápidos. Porém, também apresentam algumas desvantagens, como, por exemplo, a diferença de órgãos com os seres humanos, os pulmões e os membros, a distância entre o último ancestral em comum com os humanos, que foi há mais de 400 milhões de anos, o controle da dose absorvida da substância química e também a possível ocorrência da duplicação do genoma. Agora, falando um pouco sobre o estudo de caso, o artigo escolhido foi avaliação ecotoxicológica de efluente hospitalar utilizando ensaios embrionários com dano réneo. O objetivo desse estudo é basicamente avaliar se o uso da metodologia de ensaios com embriões de peixes FET, com duração de 96 horas, para avaliação de ecotoxicidade aguda de amostras de produtos químicos, pode ser considerada uma alternativa para avaliação dos efeitos de amostras
de efluentes hospitalares sobre vertebrados aquáticos, principalmente no que se refere à sua sensibilidade e repetibilidade. E esse estudo ele vai fazer uma comparação aos resultados provenientes dos ensaios agudos com larvas e juvenis, de acordo com a NBR, ISO 15088, do peixe-zebra e larvas de pepromelas. Com relação a materiais e métodos, os organismos testes utilizados foram o zebrafish, o peixe-zebra, provenientes do Laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com idade entre 17 e 20 meses, livres de doenças, isentos de qualquer tratamento farmacêutico, alimentados por artêmias adultas congeladas e nauptílios recém-eclodidos. O cultivo foi realizado a 27 graus Celsius, um fotoperíodo de 16 horas, em aquários de aproximadamente 25 litros. Os embriões, eles foram obtidos a partir da reprodução dos organismos adultos e obteve-se 3 lotes desses embriões, que foi o suficiente para realizar os testes em triplicata. A idade exigida pela metodologia era de 90 minutos pós-fertilização, mais ou menos 2 dias pós-eclosão e 2 mais ou menos 1 centímetro, aproximadamente 60, mais ou menos 4 dias. Com relação à qualidade do aquário, a água era constantemente filtrada de forma física e biológica para retenção de detritos e degradação da amônia, ajustando parâmetros como pH, alcalinidade, dureza, amônia, condutividade quando necessário. E os machos eles eram separados das fêmeas e unidos apenas para reprodução. O efluente avaliado, né, é um efluente oriundo de hospital de grande porte, que não tinha tratamento de efluente, e esse efluente ele era lançado na rede municipal. Ele tinha uma geração média de 830 metros cúbicos por dia, e a amostra coletada foi 70 litros desses efluentes gerados através de todos os setores do hospital, e foram utilizada a mesma amostra para a realização dos testes. Também foi realizada uma caracterização com os parâmetros básicos, né, de qualidade da água. E com relação aos ensaios de toxicidade, foi feito um ensaio de toxicidade isolado e um ensaio comparativo. No ensaio de toxicidade isolado, o objetivo foi avaliar a influência da fase de vida e idade dos peixes na toxicidade aguda, seguindo a norma da EBNT, 15.088, com as espécies do peixe zebra, na fase de embrião, larvas juvenis e o P. promelas, tentando comparar diferentes fases da vida, né, do peixe, com concentrações diferentes do efluente hospitalar, controle negativo e análise físico-química, monitorando parâmetros como oxigênio dissolvido e condutividade, e os pontos avaliados foram a mortalidade em 48 e 96 horas, e o destaque final foi que as larvas do peixe zebra, de 10 mais ou menos 2 dias, foram os mais sensíveis ao efluente. Já no ensaio de toxicidade comparativo, o objetivo foi comparar os 2 métodos normativos para toxicidade aguda, o OECD e o da EBNT, com os mesmos organismos no estudo anterior, com ênfase nos embriões de Daniel Hério, utilizando os mesmos padrões de ensaio, mas detalhando mais a incubação e manipulação dos embriões, monitorando parâmetros relacionados à incubação, efeitos subletais adicionais, avaliando pontos também relacionados com coagulação, somitos, caudas, batimentos cardíacos, endemas, imobilidade e não eclosão. E o destaque final foi de que a avaliação da viabilidade após 96 horas, mais ou menos 3 dias, e efeitos subletais adicionais. Com relação aos resultados, né, o método FET, 96 horas, não foi o mais sensível, e os métodos com as larvas dos organismos, eles foram os mais sensíveis. E o FET subletal, ele aumentou a sensibilidade com relação ao FET tradicional. A gente consegue observar também que a concentração letal de 50% dos organismos maior foi o FET 96 horas, e os juvenis do peixe-zebra. Isso faz com que a gente possa concluir que a toxicidade do efluente hospitalar ela é bem mais detectada por organismos mais avançados, né, no seu desenvolvimento. Com relação aos embriões, observou-se malformação, baixa taxa de recuperação, e também, após a recuperação, os danos eles persistiram. E com relação às implicações ambientais, o efluente hospitalar ele apresentou parâmetros acima dos limites legais, e além disso, a ausência desse tratamento aumenta a toxicidade nos organismos aquáticos, e isso faz com que a gente tenha necessidade do tratamento específico para os efluentes hospitalares.
Dessa forma, as conclusões dos estudos foi que o método FET com os embriões do peixe zebra ele não foi o mais sensível e os ensaios com as larvas desse peixe eles demonstraram maior sensibilidade e apesar da similaridade entre o FET e ensaios com os peixes juvenis, o FET ele tem que ser aplicado com cautela porque pode subestimar a toxicidade e também esses resultados eles reforçam a necessidade de um tratamento específico para os efluentes hospitalares para poder proteger, né, os organismos aquáticos. Assim, a partir do que foi apresentado neste vídeo, a gente pode concluir que a ecotoxicologia é fundamental para a proteção dos ecossistemas, principalmente os aquáticos, através do estudo dos efeitos de substâncias químicas nos organismos vivos. Então, os testes eles feitos na espécie de Daniel Harry, eles são eficientes, éticos e cientificamente robustos, uma base vasta de estudos e uma legislação regulamentada. Portanto, pode-se inferir que os ensaios realizados com Daniel Harry, eles contribuem para a prevenção de danos ambientais e com a formulação de políticas públicas mais eficazes. Aqui são nossas referências e muito obrigado.